Glória ao Senhor. Igreja do Senhor. Senhor Deus, que esta chama, que este fogo, Senhor, ele continue ardendo no nosso interior. Em dias que parece que tantas coisas que estão em volta de nós, ocupando a nossa mente, ocupando o nosso tempo, ocupando a nossa consciência, gerando em nós distrações. E por esse motivo, Senhor, nós temos perdido o foco, a nitidez daquilo que é importante, Senhor. Que este fogo continue ardendo nos nossos corações, Senhor, para que a gente possa caminhar nestes dias turvos, nesses dias trabalhosos, nesses dias difíceis. O Senhor continue falando ao nosso interior. Igreja do Senhor, pode se assentar. Você aí sentado onde você está, eu queria que você abrisse a Escritura em Filipenses. Que você abrisse a Escritura aí em Filipenses, no capítulo 4, um texto muito conhecido de todos os irmãos. Nós vamos iniciar a leitura deste texto. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. E seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, ou se houver alguma de virtude, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Todos nós temos ciência que hoje nós estamos o tempo todo bombardeados por inúmeras informações. É da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, nós estamos sendo bombardeados. Eu vi um estudo, eu não sei em que se baseia este estudo, eu até fiquei pouco cético quanto a este estudo. Ele dizia que diariamente cada pessoa, eu quero que você olhe aqui para mim, cada pessoa recebe em média em torno de 7.200 gigabytes de informação diários. Quem tem computador aqui em casa, quem tem um notebook, quem tem alguma ferramenta dessa? Quem tem hoje um celular? Quem tem celular aqui? Levante a sua mão.
celular de vocês, eu acredito que o mais fraquinho dos celulares que tem aqui nessa noite, ele cabe de memória em torno de uns 30 a 60 gigas de memória. Cabe ou não cabe? Os celulares mais simples hoje cabem isso. E quando você, depois de uns 2, 3, 4 meses que você está utilizando o seu celular, qual é a notificação que começa a vir? Que a memória está cheia. Demora em torno de 3, 4 meses para a memória do teu celular normalmente começar a bombardear esse tipo de notificação para você. Olha, ele está cheio. Eu estou falando aí de 30 gigabytes. Eu estou falando aí de algo que é muito, mas muito menor do que a capacidade de informação que, segundo este estudo, diariamente chega às nossas mentes. Porque, na verdade, você tem que entender que as informações que chegam até você não são informações apenas dentro de um lastro tridimensional, conforme o que você vê. Mas essas informações te cercam de todos os lados. É por todos os pontos. É o som dos carros que passam na rua, é o ruído dos passarinhos de noite que vão chegando aos seus ouvidos, é os primeiros feixes de luz que atravessam a tua janela na hora que você vai acordar. É aquilo que você caminha, são os cheiros, são os aromas, são os tatos, são as sensações, e todo o teu conhecimento, ele se inicia a partir de tudo aquilo que você apreende sensorialmente. Todo o seu conhecimento começa por aí. Eu vejo hoje crianças pequenas aqui, bebezinhos de colo, e eles já vão conseguindo receber esse número de informações através das sensações deles, de modo que eles já começam a modular o gênio, a natureza, o caráter deles vai sendo modulado, transformado a partir disso daí. Modulação é um nome que é um pouco estranho para se falar. Para nós que somos músicos é bem comum. Eu, por exemplo, dentro desse pequeno pedalzinho aqui de efeitos, tem uma parte dele que ele trabalha modulações. As modulações é quando eu pego um som, isso eu falando de instrumento, é quando eu pego um som daquele instrumento e eu, utilizando algumas frequências, eu modifico essas frequências para que gere um efeito sonoro diferente. E esses efeitos sonoros, eles podem ter algo mais agradável, eles vão de algo mais agradável, que é mais palatável ao ouvido, até algo que se torna às vezes um pouco crunchado, algo que fica um pouco estranho à audição. E de efeitos que eu posso modular, quando eu falo modular, é manipular em favor daquilo que eu quero expressar como músico. De efeitos que eu posso modular, manipular, eu entrego algum tipo de sensação. Essa sensação pode ser uma sensação de maior tranquilidade, essa sensação pode ser uma sensação de maior agitação, essa sensação pode ser uma sensação de maior profundidade, de ambiência, que faz muitas das vezes parecer que nós estamos em algo que reverbera maior. Isso eu estou falando de um instrumento que hoje é extremamente simples, como se pode imaginar o que a guitarra é, perto de inúmeros outros instrumentos bem mais complexos, como por exemplo esse multi-efeitos que o Jadson tem aqui dentro do teclado dele, traz uma gama de sons muito mais complexos. E eu falava sobre a modulação do nosso entendimento através das sensações. Isso significa que aquilo que sensorialmente você vai recebendo durante o dia, durante as horas, durante a semana, com todas as sensações e percepções que existem no teu corpo. Por exemplo, quando você está na sua cama febril, e você tem aquela sensação de frio extremo, e você muitas das vezes, a febre vem seguida de alguma dor, normalmente uma dor de cabeça, e você começa a tentar cochilar,
aquelas sensações modulam o formato do teu sonho. E normalmente um ser humano que tem febre, o que acontece com ele? Ele delira em sonhos. Ele começa a ter delírios, começa a ter pesadelos. Do mesmo jeito, a sensação de entupimento de nariz. Quem aqui é viciado no Naridrim, no Nelsoro, nesses tipos de remedinhos, sabe muito bem o que é isso. É você dormir enquanto você está ali com seu nariz entupido, enquanto você está ali sem conseguir respirar. Parece que os teus sonhos são desesperadores. Tem gente que sonha colocando o remédio, mas o remédio não funciona e dá um desespero terrível, e essa pessoa corre para um lado para o outro. Tem gente que sonha sufocando, afogado dentro d'água. Tem gente que sonha mergulhando profundamente e de repente se vê sufocado. E todas essas sensações vão modulando você através da tua vida. Mas hoje não somente isso. Hoje se fala no mundo sobre a infodemia, que seria uma pandemia de informações, e que eu trouxe esse dado inicial que me deixou um pouco incrédulo, porque se um celular, ele demora 3, 4 meses para poder encher a sua memória de 32 gigas, e o tanto de vídeos que você recebe do WhatsApp, é ou não é? Imagina por dia 7.200 gigabytes de informação adentrando em você. Aqui não tem como. Isso não é um problema só da nossa geração, porque desde que o homem é homem, ele é bombardeado por todo tipo de informação. Mas quando nós chegamos em dias como os nossos, as informações ainda ganham uma amplificação. O que significa a palavra amplificação? Isso que vocês estão vendo são amplificadores. Eles pegam a minha voz. Se eu falar daqui no meu tom de voz normal, a maioria de vocês não vai escutar bem. Ele pega essa voz, converte isso em impulsos elétricos, transforma, leva isso para alguns conjuntos de ímãs. Estes ímãs estão vinculados a algo que é parecido com papelão, um tipo de material como esse. Esse papelão recebe essa informação, transfigura essa informação em onda sonora e chega ao ouvido de vocês, de modo mais alto, de modo mais forte, de modo mais impulsionado. Hoje, essas informações têm chegado até nós dessa forma. E as consequências disso, de um mundo onde você tem cada vez mais facilidade para ter tempo, para ganhar tempo, no mundo onde tudo que acontece em volta de você existe para que você ganhe tempo livre. Por exemplo, o teu micro-ondas consegue cozinhar um ovo em aproximadamente 1 minuto e meio. E quando você utiliza o fogão, que já é uma tecnologia extremamente absurda, perto do que se pode imaginar, o fogão vai cozinhar o mesmo ovo em aproximadamente 20 minutos. O teu micro-ondas faz o serviço de 1 minuto e meio, para o que o teu fogão faria em 20 minutos. E cada vez mais vai se avançando para se ganhar mais e mais tempo. E aqui eu me recordo de um filme que eu assisti, mais ou menos em idos de 2003, nós estamos indo aí para 21 anos após este filme, que é o Matrix Reload. E eu me recordo que o Neo, o Morfeu e a Trinity se apresentam diante de um francês chamado Merovingian. E aí, eles falam que não tem tempo para ficar ouvindo aquele tipo de conversa mole. E aí o Merovingian, ele responde da seguinte forma: mas quando você tem tempo, o que fazer com o tempo? Que pergunta interessante. Mas quando você tem tempo, o que fazer com o tempo? Porque a maioria de nós, diante de todas as facilidades que existem na vida, a maioria de nós
mesmo os mais ocupados, conseguem encontrar algum tempo livre, algum tempo ocioso. É ou não é? Todos nós. Vocês que têm filhos pequenos aí, você muitas das vezes pode colocar ele numa cadeirinha, com um monte de coisinha pendurado, e aí a criança fica ali brincando um pouquinho, e te dá tempo para fazer alguma coisa. Existem coisas criadas para chamar a atenção dos filhos, existem coisas criadas para nos chamar, para nos tirar de algumas ocupações extremamente naturais. Para o irmão Aguinaldo aqui, que trabalha na área da agricultura, ele sabe disso, que existem hoje colheitadeiras, que estão aí no preço avaliado de 900 mil a 1,5 milhão de reais, que elas conseguem fazer o trabalho de centenas de homens, num prazo de horas. E agora, essa comida, ela é colhida, ela é separada grão a grão, ela é preparada e ela é entregue nas nossas mesas, sem praticamente nenhum esforço, para que a gente tenha tempo. E ao passo que a gente tem tempo, a gente começa a não saber o que fazer com o tempo. E Cronos está correndo, tic-tac, tic-tac. A cada respiração nós nos aproximamos da nossa própria extinção, mas a gente não consegue hoje remir o nosso tempo, a gente não consegue hoje separar de modo inteligente o nosso tempo. E a maioria de nós, no ócio que nós temos, estamos sendo bombardeados por mais e mais informações, o que nos traz cada vez mais ansiedade, desespero, agonia, angústia, depressão, tristeza, dor, que nos traz melancolia, que nos traz saudosismo, nostalgia, que nos traz um monte de sensações, e as sensações que saíram do foco e do lastro da realidade, hoje estão dentro da virtualidade, porque o teu cérebro é capaz de converter informação virtual em realidade para dentro da tua mente. E é impressionante como isso é verdade. É tão verdade que eu estava vendo um vídeo, até compartilhei no grupo ali dos meus pais, que fica ali os meus irmãos, nós, irmãos, meus pais e os filhos, né, estão ali dentro desse grupo, e as noras também estão dentro deste grupo. E eu achei interessante um vídeo que ele coloca uma imagem de um sinal vermelho, amarelo, de um semáforo. Tem o sinal vermelho, a luz amarela e a luz verde. E de repente, eles colocam um filtro que faz com que a luz vermelha fique cinza. E aí eu mostrei esse filtro lá em casa, e para metade de nós, inclusive para mim, para o Andy, e eu acho que para minha sogra, quando eles olharam que colocaram esse filtro que deixa a luz vermelha cinza, nós continuávamos vendo a luz vermelha. A minha esposa, que é um ponto fora da curva, via cinza. Já via, quando colocava o filtro, já via cinza. Mas todos nós praticamente olhávamos para a luz estava cinza, mas a nossa mente nos dizia e convertia aquela imagem em luz vermelha. O poder de transposição, de modulação daquela informação. E o que é mais incrível, e o que parecia bruxaria, é que quando eu apagava, eu coloco a mão, o dedo, na frente da luz verde e da luz amarela, automaticamente a luz ficava cinza. Tirava a mão, o meu cérebro convertia em vermelha. Colocava o dedo, ficava cinza. Tirava o dedo, ficava vermelho, porque a minha mente tem o poder de modular tudo quanto é informação, para dizer aquilo que eu acredito, para dizer aquilo que eu creio, para dizer aquilo que eu quero ver, muitas das vezes. E isso é muito sério.
A sua mente modula as informações para que você enxergue, para que você ouça, para que você sinta, para que você toque, e a sensação do teu tato, a sensação do teu paladar, a sensação do teu olfato, a sensação dos teus olhos e as sensações dos teus ouvidos se convertem naquilo que você está muitas das vezes programado. E aí eu chego neste texto de Paulo, porque Paulo, ele tinha uma percepção, ainda que intuitiva, de tudo isso. Paulo, provavelmente, ele não teve acesso a todo o acervo científico que nós temos hoje. Vivíamos naquela época, era um tempo onde a humanidade vivia com uma ciência ainda muito mais rústica. Entretanto, a máquina humana, o ser humano como bicho, o ser humano como ser, o ser humano no seu formato tricotômico, espírito, alma e corpo, ele não mudou praticamente nada de lá para cá. Provavelmente nós hoje temos uma cabeça que decora menos, nós temos menos capacidade de apreensão de informação, porque naturalmente nós estamos perdendo isso, já que a gente não precisa decorar tanto, já que a gente pode acessar essas memórias até mesmo em vídeo. Hoje em dia a gente vai para uma praia, a gente nem precisa ficar prestando atenção e recebendo todas aquelas sensações ao máximo. A gente não precisa fechar os olhos mais para poder contemplar a maresia tocando o nosso rosto, o calor do sol acariciando as maçãs da nossa face. A gente não precisa de praticamente mais nada disso. A gente coloca num vídeo, e todas as vezes eu revisito aquilo vendo o vídeo. Eu não preciso fechar os meus olhos e fazer um exercício mental de memória. E por conta disso, nós vamos perdendo a capacidade de memorização. Nós vamos perdendo essa capacidade, sim. Paulo, ainda que naquela época a ciência era mais rústica, e ele não tivesse acesso a toda a informação científica que tenta perscrutar, que tenta investigar o homem em sua completude, mas Paulo, de modo espiritual, por revelação, de modo por meio da observação, sendo ele um homem de inteligência tão primorosa e tão avançada, ele conseguiu discernir estas coisas e transcrever isso para nós mediante a inspiração do Espírito Santo, para que isso hoje pudesse de alguma forma nos ajudar em dias de ansiedade, de dor, de depressão, de angústia, de desespero. Isso pudesse vir até nós como sendo um alento, mas desde que nós aprendêssemos a praticar isso. Porque não adianta nada eu descobrir a receita de um remédio, eu ter um remédio acessível nas minhas mãos, um remédio que tem o poder de curar o meu espírito, de curar a minha alma, de curar as minhas emoções, de trazer cura, considerando o ser o homem, um ser psicossomático, muitas das vezes curando até o meu corpo de muitas dessas sensações malucas. Eu tendo esse remédio nas minhas mãos, eu tendo essa prescrição nas minhas mãos, a maioria do que nós fazemos é simplesmente tomar uma dose dessa, um dia ou outro, e nos demais dias a gente esquece de tomar a dose do remédio. E a ansiedade na vida do ser humano, a partir do momento que ele peca no Éden, por causa da sua declaração de independência de Deus, a ansiedade passa a visitá-lo por conta do medo do imprevisível. E a partir daí,
a ansiedade, a tristeza, a depressão, a angústia, a dor, se tornam quase que seres bacterianos e virulentos, que atingiram todas as camadas do ser humano, fazendo-o fenecer dia após dia, e muitos mergulhados, tendo a sua alma já tão contagiada, tão purulenta, tão inflamada por causa disso, chegam ao ponto de tirar as suas próprias vidas. E essa é a grande realidade. Mas nós temos diante de nós antibióticos que são extremamente efetivos para a cura da sua ansiedade, da sua tristeza, da sua angústia, da sua dor, do seu medo, do seu desespero. Ocorre que a gente normalmente pega e não dá continuidade ao tratamento. A gente não dá continuidade a essa transformação. Eu estava fazendo, na semana, eu termino amanhã, 1 mês daquele tratamento para H. pylori, que você começa tomando 2 antibióticos. Esses 2 antibióticos deixam a sua boca extremamente amarga. Quem já fez esse tratamento aqui? É ruim pra caramba, não é? E aí tudo fica amargo, não é? O gosto de tudo fica alterado. Você tem que tomar de manhã 4 comprimidos, porque tem que ter um protetor. São 4 comprimidos de manhã, antes do café da manhã, meia hora. 4 comprimidos antes da última refeição, e aí você vai dormir. E todos os dias, durante os primeiros 14 dias, e depois por mais 14 dias, você tem que dar continuidade a isso. Aquilo vai fazer com que você se cure dessa infestação bacteriana que está na tua região estomacal. Isso vai fazer com que evite gastrite, evite úlcera estomacal e quem sabe até câncer no futuro. Isso pode ser evitado. Mas há a necessidade de uma posologia correta, há a necessidade de você tomar aquele medicamento, ainda que os efeitos colaterais daquele medicamento não te tragam uma sensação muito boa. Mas vamos para o texto. Aqui está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Isso daqui se trata de uma ordem. E eu quero explicitar esta ordem para você, modificando um pouco ela para que ela fique extremamente destacada. Alegrai-vos sempre no dinheiro. Está escrito isso aqui. Alegrai-vos sempre na sua saúde. Está escrito isso aqui. Alegrai-vos sempre na sua família. Está escrito isso aqui. Alegrai-vos sempre nas tuas férias. Está escrito aqui, isso aqui. Alegrai-vos sempre nas tuas ocupações diárias. Está escrito isso aqui. Alegrai-vos sempre no amor que você tem pela tua esposa ou pelos teus filhos. Está escrito isso aqui? Não. A palavra é uma ordem muito clara. Alegrai-vos sempre no Senhor. E mais uma vez vos afirmo, alegrai-vos. Pegue um papel em branco. Vocês estão vendo tudo que está escrito aqui. Mas vocês sabem que tem algo escrito aqui. Se eu pegar uma tinta de caneta, uma caneta tinteira, e começar a rabiscar tudo isso daqui, e eu passar pelo menos 2 horas rabiscando este papel, depois de rabiscar ele todinho, vocês confiam em mim que tudo que está aqui vai estar coberto e vocês não vão conseguir ler nada? Vocês confiam em mim? Quem já fez isso? Pintou uma figurinha até sumir com ela todinha, com uma caneta. Todos nós já fizemos isso. Todas as vezes que você coloca outra coisa no lugar da alegria do Senhor, você está pegando uma caneta e está riscando isso.
E você está cobrindo isso. E você está cobrindo, e você está cobrindo, e você está cobrindo, até que chega ao ponto que existem tantas coisas na frente do alegrar-se no Senhor, que você já não consegue ver Senhor no que você chama de alegria. Paulo, ele está dizendo que a essência da tua alegria, a essência da tua satisfação, a essência daquilo que vai te trazer prazer, tem que ser o Senhor. Ele tem que estar na frente de tudo, e só depois dele é que você vai se alegrar em alguma coisa secundária. E eu digo que a coisa secundária começa por você mesmo. Alegre-se primeiro no Senhor, antes de você. Alegre-se no Senhor. Depois alegre-se na sua família, depois alegre-se nas suas atividades, depois alegre-se nas coisas que de alguma forma trazem alguma satisfação, mas nunca retire esta ordem, nunca coloque algo na frente, nunca coloque algo antes de Deus na tua alegria, porque isso é o que justifica você estar tão desanimado, você estar tão distante dessa paixão, desse fervor, dessa chama que deveria pulsar no teu coração todas as vezes, dessa vontade de estar na casa de oração, desta vontade de desejar, deste desejo de estar diante do teu Deus. Nós temos colocado tantas coisas na frente disso. Tudo. É tanta coisa. A Escritura certa vez diz que se porventura não houvesse quem falasse, as pedras clamariam. Isso daqui é feito de minério. Tudo que você vê aqui é pedra. Tudo que você vê aqui é pedra. Tudo isso daqui é feito de minério. Essas pedras serão as testemunhas da nossa falta de fé e de confiança no Senhor, que era para ser o começo, o início, o meio e o fim da nossa alegria. Estes celulares, estas pedras, clamarão como testemunhas contra cada um de nós, demonstrando que a gente se alegra em tudo. A gente se alegra no nosso trabalho, no estudo, no dinheiro, nisso, naquilo, mas poucos de nós se alegra no Senhor. E aí ele continua dizendo: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. E quase que trazendo total coerência pelo que ele disse no verso 4, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos por motivo algum. Não andeis ansiosos por causa dos teus filhos, não andeis ansiosos por causa dos teus netos, não andeis ansiosos por causa de motivo algum, por si mesmo, porque porventura você foi diagnosticado com uma doença incurável. Não fique ansioso por isso, porque de alguma forma você ficou desempregado. Não fique ansioso por motivo algum. Existe alguma exceção quando eu digo por motivo algum? Existe alguma exceção? Me traduza alguma exceção. Não, aqui ele é absoluto. Não andeis ansiosos por motivo algum. O caminhar na fé é caminhar em amor, em alegria, em bondade, em paz, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em benignidade. É nisso que nós devemos andar, mas nunca ansiosos.
O nosso caminho em Cristo é um caminho de amor, de alegria, de paz, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de domínio próprio, de mansidão. E para estas coisas não há lei, não existe uma determinação de não fazer, mas uma determinação de fazer. Nisso você deve andar, mas não na ansiedade. E eu só não ando ansioso quando eu aprendo que eu preciso me alegrar no Senhor. Já já eu chego lá. E ele diz: pelo contrário, todas as vossas solicitações, todas as vossas preces, os seus pedidos, os seus requerimentos, sejam declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Oração. Eu pego tudo aquilo que de alguma forma quer me deixar ansioso, eu dobro os meus joelhos, e eu apresento diante do Senhor. É o teu filho, é a tua filha, é o teu casamento, é o teu emprego, é o teu salário, é a tua saúde. Você se dobra diante do Senhor, apresenta para Ele com orações e com súplicas e ações de graças, já agradecendo com coração contrito e grato diante dEle. Meu Deus, isso é antibiótico para a tua alma. Isso é antibactericida para a tua alma. Mas sabe como que você vai para Deus normalmente? Você vai cheio de culpa, por causa do teu pecado, por causa dos teus erros. E você vai cheio destas coisas. E aí você vai pedindo perdão, mas não crendo que Ele é perdoador. E daí um pouco você está ansioso, cheio de culpa, cheio de depressão, cheio destas coisas. Pelo amor de Deus, creia que Ele é poderoso para perdoar pecados, que Ele é poderoso para te tranquilizar, para te apaziguar. Lembre-se de uma coisa: as tuas ansiedades você entrega para Ele, e Ele guarda, para Ele cuidar. Ele vai cuidar. Quando você entrega as tuas ansiedades para Ele, você está colocando Ele diante de você e tirando tudo que poderia ofuscá-lo de você, tudo aquilo que ia deixar Ele nebulento. Porque a maioria de nós olha para a eternidade e só vê névoa. Era para a gente olhar para a eternidade e ver a verdade, a solidez, e ver e conseguirem contemplar com os olhos da fé que aquilo de fato é o real, e que todo o resto aqui, isso sim é ilusão, é névoa, isso sim é nebuloso. Mas a nitidez do nosso olhar precisa estar focado na eternidade. E aí ele vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo, vou retomar aqui, e a paz de Deus, que excede algum entendimento, que excede todo o entendimento, que converte a sabedoria dos sábios em loucura, que converte a ciência das maiores mentes que já pisaram este planeta, converte a ciência, o conhecimento deles, em total ignorância e trevas. É esta paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí você caminha já sem medo, você caminha já sem pavor. Morrer para você se torna lucro. Você para daquele medo: ai, se eu morrer e meu filho ainda for pequeno. Não, você para com esse medo e simplesmente você caminha com ele e ensina ele no caminho,
Porque se você morrer e ele tiver 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, aquilo que ele aprendeu de você vai ecoar para a eternidade, e ele está seguro no Senhor. Você para de caminhar pensando, tudo aqui precisa de mim. Não que você já quer se despir e morrer, não. Mas você entende o seguinte, que tudo necessita do Senhor. E que você é um instrumento, é uma ferramenta na mão dele, tão somente nele. Mas você não perde. A única ansiedade que visita o teu coração é o desejo de se despir dessas vestes corruptas e se revestir do edifício celestial que em breve será a tua habitação eterna, o teu novo corpo incorruptível. Você começa a olhar para essa terra aqui e você fala, cara, isso daqui é muito sem noção. Problemas como estes que o Brasil está enfrentando se tornam coisas tão miúdas. Você entende que os deuses togados da nossa nação, eles são como vermes perto do Deus que você serve, e tudo fica pequeno. Quando você vê a imensidão do teu Deus, e você vê o tamanho do teu problema, você percebe que você está colocando uma poeira para discutir com o infinito. Você está colocando um Deus eterno, que o infinito é o seu tamanho, para combater algo que é do tamanho do nada. E você entende que ainda assim ele se fez pequeno, ele se fez como homem, para a salvação de todo aquele que nele crer. E você está guardado nele, você está protegido nele, você está seguro nele. Ele já reservou para você a eternidade, e um dia, ele que habita em você, tudo irá se inverter, e nós é que habitaremos nele. Nós habitaremos eternamente no Senhor. E aí você entende este texto. Concluindo, caros irmãos, eu vou utilizar a palavra que está escrito aqui na versão da King James: absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo, vou repetir o advérbio, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou virtuoso, ou digno de louvor, nisso foque o teu pensamento. Coloque o teu pensamento nisso. Você é bombardeado por 7.200 gigabytes de informação, mas agora eu vou modular todas essas informações dentro de mim, a partir do Espírito Santo que está aqui dentro. E aqueles ruídos, aqueles chiados, aquelas informações que ferrou a minha mente, me fazendo ficar triste, que me enchem de preocupações, que me enchem de desespero, que me enchem de angústia, que me enchem de desesperança. Eu modulo isso, eu passo isso por dentro de um compressor, e aí eu começo a filtrar e pensar naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável, naquilo que de alguma forma é excelente, e naquilo que é digno de louvor. Eu quero te dizer, não existe outro tão excelente como nosso Deus. Não existe outro tão verdadeiro como nosso Deus. Não existe outro tão honesto como nosso Deus, tão amável, tão justo, tão puro. Não existe outro de fama tão maravilhosa como nosso Deus. Não existe outro tão excelente. Não existe outro tão digno de louvor quanto o teu Deus. E por que você não pensa nele?
E por que que a sua paixão não se volta para Ele? Por que que o teu amor não se volta tão somente para Ele? Por que que você ainda está preocupado com o dia de amanhã? Por que que você está ansioso com a situação do Brasil? Olha para o Senhor, olha para a beleza dEle, olha para a grandiosidade dEle. Fique admirado, converta o teu foco tão somente nele. E saboreie a eternidade. Sinta o gosto da eternidade pela fé. É isso que eu quero te dizer. Todas essas informações que existem para te ferir, para te torturar, para te magoar, para te maltratar, sejam de amigos que te traem, sejam de pessoas que com a sua inveja podem tentar te atingir, seja neste mundo que é extremamente tenebroso, você está diante da luz. Você está diante daquele que é autor da vida, que é consumador dos séculos. Meu Deus! O antibiótico está diante de você. Está diante de você. Não tem doença no teu câncer, na tua doença, na tua dificuldade. Se você coloca o teu foco nele, você já está diante da experiência da eternidade. Saboreie este Deus, coloque tudo diante dele e viva tranquilo. E a paz que excede todo o entendimento guardará o teu coração vai ser guardado. Tranquiliza. Respira, olha para Ele apaixonado. Quem já se apaixonou sabe o que eu estou falando. Olhe para Ele cheio de amor, chore diante dEle, diz para Ele o quanto que Ele é lindo, o quanto que Ele é maravilhoso, louve a Ele, glorifique Ele. E quando você estiver no teu quarto, fale em língua estranha, porque Ele vai saber o que você está falando, ainda que você não entenda, o teu espírito será edificado. Exerça os dons espirituais, foque-se no Senhor, não tenha vergonha de caminhar com o Senhor, grite, pule, sussurre, mas esteja com todo o teu pensamento direcionado para Ele. Então somente para Ele, igreja do Senhor, fique de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Visita-nos, Senhor, para que a Tua alegria repouse em nós, Senhor. Visita-nos, Senhor, para que o Teu amor repouse em nós. Que o nosso olhar esteja focado em Ti, Senhor. Que o nosso olhar esteja direcionado para Ti, que é o nosso alvo. Que a nossa vida, que a nossa vontade, que o nosso desejo, que as nossas inclinações se voltem para Ti, Senhor. Que nós venhamos a pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. Porque tudo aqui quer tirar o nosso foco, quer apagar o Senhor diante de nós, mas nós rejeitamos tudo isso, os ruídos que todas as nossas sensações hoje tentam de alguma forma produzir para ofuscar o nosso olhar para Ti. Nós, Senhor, modulamos isso pela fé, para que fique nítida a Tua face e o Teu amor, e ainda que nós não venhamos a ver, mas nós podemos crer que o Senhor já cuidou de nós, o Senhor já nos tranquilizou, o Senhor já nos trouxe paz, o Senhor já nos trouxe vida, o Senhor já nos encheu de alegria, Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Glória a Deus.